A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão Lorival em Cristo Jesus. Eu venho mais uma vez, meus irmãos, falar com meus irmãos a respeito de nossas vidas com Cristo. Muitos, meus irmãos, estão brincando com as coisas de Deus. Na verdade, meus irmãos, deveria ser Deus estar usando nós. Mas temos visto muitos homens e mulheres usando Deus como se Ele fosse um como nós. Que nós não esqueçamos, meus irmãos, que cada ato, que cada ação nossa está sendo vista. Que não tem uma coisa em nós que escapará dos olhos do Senhor. Nossos pensamentos, a batida dos nossos corações. Acredite, você não precisa falar. Só o pulsar do seu coração, o Senhor sabe o que está lá e o que está prestes a sair pela sua boca e subir os seus pensamentos. Muitos, meus irmãos, não estão entendendo o propósito de Deus. Temos, meus irmãos, igreja por todo canto nessa terra, mas não tem qualidade. O Evangelho, o sentido do Evangelho do homem é a conquista da terra, é a conquista imediata, é a satisfação da nossa carne. Se nós não entendemos o propósito de Deus, não existe, mas põe isso na sua cabeça, meus irmãos. Não existe evangelho sem dor. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe. O evangelho, meus irmãos, que não custa nada, que não custa nenhum esforço, nenhuma obediência a nós, isso não é o evangelho de Cristo. Mas o que mais nós temos visto nesses tempos é um evangelho que não exige nada de mim nem de você. Por quê? Porque aqueles que deveriam ser espelho, aqueles que deveriam defender a sã doutrina do Senhor, aqueles que deveriam conduzir as almas a Cristo, aqueles que deveriam conduzir as ovelhas de Cristo ao bom caminho do Senhor. Nós desfiguramos o Evangelho de Cristo. Damos a eles aquilo que eles querem e não aquilo que Deus quer que nós damos. Pensando que estamos fazendo o melhor. Você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo que pregar para as pessoas bênção, vitória, satisfação neste mundo, você pensa mesmo, acredita mesmo que está fazendo a vontade de Deus? Pois aquele que ama as almas não vai dizer o que elas querem ouvir, vai dizer o que elas precisam ouvir. Porque se sua atalaia não avisar, não soar a trombeta ao perigo que está prestes a acontecer, o próprio Deus vai dizer que requerá o sangue dessas almas do atalaia. Observa, meu irmão. Observa o que você tem pregado para as suas ovelhas. Observa o que você tem oferecido em cima dos púlpitos. Olhe a você, analise você, veja o que você está dando. Se você realmente está dando o Evangelho de Cristo ou uma coisa parecida com a verdade.
O que a palavra diz, meu? Buscai o reino do céu, não é o reino da terra. E o que eu mais vejo dentro das igrejas é nós darmos o reino da terra e não o reino do céu, achando que estamos fazendo a coisa certa. Aprenda uma coisa, meus irmãos e irmãs. Não existe evangelho sem afrontar o pecado do homem. Não existe um evangelho verdadeiro em que o pecado do homem não seja afrontado. Se você pega e nunca incomoda o pecado do homem ou da mulher, e você acha mesmo que ocultando isso ou poupando isso, Deus vai fazer o mesmo? Você acha mesmo? Você acredita mesmo nisso? Tanto eu como você ou as pessoas que ouvem, Deus não vai passar a mão na minha cabeça nem na sua. A nossa obrigação é dizer aquilo que eles precisam ouvir para que se arrependa. Até quando você se enganará a si mesmo? Até quando você vai achar que você não terá que prestar conta sobre isso? Você foi levantado para ser a diferença. Você foi levantado para promover as pessoas a chegar ao reino de Cristo. Então temos que ter esse entendimento, meus irmãos. Não é brincadeira. Não estamos tratando dos nossos dias na terra, estamos tratando da nossa eternidade. Isso pode vir para nós por meio de Cristo, mas se nós verdadeiramente estivermos alinhados com Ele. Não pense que tempo de casa, ou uma cadeira cativa, ou uma carteirinha de sua igreja o colocará no céu. Nada que eu e você possa fazer nos dará direito de entrar lá, senão a nossa fé em Cristo Jesus, e que Ele nos justificará, que Ele nos colocará lá por meio dele, não pelo meio de nós mesmos. Eu tenho visto muitas pessoas achar, meus irmãos, porque faz um item de todos os itens que são exigidos do cristão, entrará no céu. Você sabia que um pecado não confessado pode tirar de você a eternidade? Aí talvez você fale, não, irmão, não é assim não. Deus vai calcular as minhas obras. Não. Adão foi tirado do jardim do Éden, a qual ele relacionava com Deus todos os dias, por uma desobediência. Não foi um adultério, não foi por ter prostrado diante de Deus, não foi por ter cometido um crime, não foi por ter falado uma mentira, mas simplesmente desobedeceu a palavra de Deus. Então você acha que se você tiver em pecado e não confessar a Cristo, você acha mesmo que você vai entrar lá? Você acredita nisso? Não é dessa forma como eu e você. Cristo morreu por os nossos pecados para que seja confessado a Ele e perdoado. Porque o que impede nós de entrar no céu é pecado não confessado. Porque Ele tem poder para perdoar meu pecado, o seu pecado. Mas se nós não confessar, morrermos com esse pecado, nós não temos parte com Cristo. Não é brincadeira. Então vemos uma igreja que não está preocupada com a nossa eternidade, que estamos mais preocupados em satisfazer a nossa carne. Acredite, meus irmãos, vocês que são responsáveis pelas ovelhas de Cristo, você acha que ainda temos tempo para pregar sobre esta vida terrena?
Vocês acham mesmo? Nós temos que acordar, meus irmãos. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar, porque esse Deus não se deixa. Ninguém pode enganar a Deus, ocultar nada de Deus. Aprenda uma coisa. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são aqueles que encontram o caminho. Porque são poucos aqueles que se sujeitam a Deus e à lei de Deus. Então não adianta tentar salvar o mundo quando o mundo não quer ser salvo. Quando o mundo não quer ser submisso à palavra de Deus. Mas antes você ter uma alma que obedece a Deus na sua igreja, do que ter 100 que não obedecem. Aprenda uma coisa, diga a verdade. Diga a verdade para que eles tenham uma chance. Pega contra o pecado, alerte, faça tudo o que é bom. Não deixe que essas pessoas perdam sua eternidade porque você não foi corajoso o bastante para dizer aquilo que elas precisavam ouvir. Não deixe, porque até sua alma estará em perigo se você não fizer a vontade de Deus. Se você não dizer aquilo que elas precisam ouvir. Que meus irmãos possam entender essa realidade. E que Deus vos abençoe. E que o Espírito Santo te alerte, te dê direção. Que nós não temos nada mais do que a travessia do deserto. Porque essa travessia do deserto, meus irmãos, a qual a igreja vai passar nesses últimos tempos, será a travessia, da mesma travessia do povo de Israel, aonde muitos murmuraram e não adentraram a terra. Então, a igreja vai passar por esse grande deserto, aonde tantos acontecimentos acontecerão e haverão tanto questionamento e tantas murmurações e muitos perderão a salvação. Então que Deus ilumine os seus caminhos para que nós sejamos achados em Cristo Jesus e que a paz do Senhor Jesus vos esteja em vossos corações e que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de nós, ministrando, nos alertando de todos os perigos. Amém? E a paz do Senhor Jesus.